Graça e paz vão ser multiplicados todos os dias de vossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto há pouco lido do Evangelho de Lucas, capítulo 17, 11 a 19, vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, semana passada a dona Lúcia resolveu fazer uma limpeza em casa a partir de os sapatos. Aí comecei a pegar aqueles sapatos sujos, empoeirados, passar um paninho, limpar. E aí eu pensei, acho que eu vou trocar esses meus sapatos, que eu estou usando já faz mais de 10 anos. Vou pegar um pouquinho mais novo aqui. Passei um paninho, engraxei o sapato, coloquei no pé, fui andar. E se o pé inchou, o sapato engoliu, não entrou. Aí disse, tem mais um aqui que está mais novo também. Coloquei, comecei a mudar. Parecia que tinha uma pedrinha dentro, um grãozinho de areia, também não deu certo. Disse, não, botei meu sapato velho mesmo e como é bom, né? Entra naquela forma direitinho, não tem problema nenhum. Sapato velho é uma coisa muito boa de se usar. Aí eu lembrei do meu pai, antes de falecer, ele tinha um chinelo, mas olha, o chinelo era todo torto. Ele só usava aquele chinelo. E minha irmã tentava demovê-lo daquela ideia, convencê-lo a usar um outro chinelo. Minha irmã deu um chinelo novo para ele. Ele, esse aqui é meu velho companheiro. Quando eu chego em casa, ponho esse chinelo, o pé descansa. É muito bom o chinelo velho. E ele se sentia muito confortável, mas aí minha irmã ficou preocupada que pela idade ele podia tropeçar, cair, escondeu, jogou fora o chinelo, ficou muito triste. Mas a gente se acostuma a esse chinelo velho, esse sapato velho. Esse texto bíblico de hoje é como um chinelo velho desses. É um texto que sempre de novo aparece todo ano na perícope. E é um texto bem conhecido de todos nós. E ele, embora seja bem velho, parece que ele sempre de novo se encaixa bem direitinho na nossa vida. Porque esse tema do qual trata o texto, gratidão e ingratidão, é uma coisa muito complicada para o ser humano. Nós somos de fato agradecidos, gratos às pessoas que nos ajudam, às pessoas que fazem o bem a nós, ou muitas vezes nós esquecemos isso porque é bem feito com muita facilidade. Nós somos agradecidos a Deus por tudo que temos e somos. Esse texto ele nos traz uma meditação nesse sentido, uma meditação um pouquinho mais profunda sobre a qual eu quero falar nesse momento. Lucas é um médico, é Lucas quem relata esse texto, e ele tem uma visão toda especial quando fala de leprosos, porque ele sabe que a lepra é uma doença terrível. Ainda é, hoje as pessoas nem chamam de lepra, chamam de hanseníase, mas ela era terrível e não havia cura e é transmissível. A pessoa começa com algumas manchas e aquelas manchas de repente vão para a ponta dos dedos e aqui começa a apodrecer, começa a cair as extremidades do corpo todo, orelha, língua, nariz, é algo terrível. Eram reservadas para os leprosos aldeias que tinham sido destruídas por uma guerra e ali eles tinham que ficar. E de longe eles tinham que gritar imundo, imundo, imundo. Ou seja, eles não tinham só doença. Eles, quando se tornavam leprosos, eles não perdiam só a saúde. Eles não tinham mais família. Eles não tinham mais amigos. Eles não tinham mais absolutamente nada. Eles não tinham mais vida. E ali eles ficavam sobrevivendo. As pessoas das cidades vizinhas deixavam comida na entrada para que eles comessem, para não se contaminarem. E essa história mostra que esses 10 leprosos que viviam numa aldeia, por onde Jesus estava passando no caminho de Samaria e Galileia, ouviram falar de Jesus.
O que ouviram falar de Jesus? Exatamente não sabemos. Mas ouviram falar de seus milagres, das suas curas. Jesus havia curado cegos, surdos, mudos, aleijados, havia transformado água em vinho, multiplicado pães e peixes. E eles viram nesse curandeiro, nesse milagreiro, ou como eles chamam de mestre, alguém que está acima deles, uma grande possibilidade de repente, já que ele fez tantas maravilhas por aí, por que não? Eles não tinham cura. Por que não acreditar que ele poderia resolver o problema deles? E então eles gritam de longe: Senhor, mestre, ajuda-nos. E Jesus diz, sem chegar perto, não podia chegar perto, a lei não deixava: vamos, se apresente ao sacerdote. Por que eles deveriam se apresentar ao sacerdote? Como era uma doença incurável, era uma doença vista por eles como sendo uma maldição de Deus para algumas pessoas, só o sacerdote, como um agente sanitário religioso, poderia atestar: não, aqui aconteceu um milagre, aqui aconteceu um milagre. E de fato acontece. Eles acreditam naquele curandeiro, naquele milagreiro, e vão. E no caminho, os 10 são curados. Até aqui nada distingue os leprosos entre si. Embora 9 fossem judeus, um samaritano, e esses povos eram inimigos, mas na miséria que a doença causa, todos são iguais. Não é? Vemos isso tão nítido aí com a Covid. Não há rico, não há pobre. De repente a nossa história registra 2 atitudes diferentes. Um dos 10, vendo que fora curado, diz o texto que ele volta e no caminho, já longe ainda, ele vem gritando, dando glórias a Deus. E esse justamente era o samaritano. Ele vem dando glórias a Deus e ele se atira aos pés de Jesus, agradecendo. Os outros não voltaram. Os outros sumiram, foram para as casas dos seus familiares, seus amigos. Os outros não deram glória a Deus. Quanto mais eu leio e medito nessa história, mais me convenço de que aqui é que está a mensagem central. De que aqui está a sua pergunta a cada um de nós. Ao ver que estava curado, veio louvando a Deus em alta voz. Por quê? Porque entendeu que Deus é que estava por trás da sua cura. Os outros também notaram que estavam curados, sentiram-se sem dúvida alegres, mas não voltaram para agradecer a Deus. Por quê? Porque aparentemente, ao seu ver, ao seu entender, a sua cura foi obra daquele pregador milagroso que estava passando ali pelas redondezas. Só viam em Jesus um grande mestre curador com um dom extraordinário que Deus havia dado a ele. 9 agem de um modo, 1 age de modo diferente. Os 9 veem em sua cura quase que algo assim natural, como um passe de mágica de um curandeiro milagroso. Aquele outro vê em sua cura o dedo de Deus. E é aí que a nossa história quer chegar, e é aí que talvez o chinelo ou o sapato velho comece a apertar para você e para mim. Por isso vamos agora juntos deixar que essa história nos desafie, nos dê ensinamentos, nos faça perguntas e nos enriqueça, aproximando-nos mais de Deus. A história nos obriga a colocarmos a seguinte questão diante de nós: conseguimos nós, eu e cada um de vocês, vermos o dedo de Deus, a mão de Deus nas coisas naturais que acontecem em torno de nós ou conosco mesmos, ao nosso redor? Para ilustrar essa atitude, podemos falar de casos que acontecem todos os dias conosco ao nosso redor. Uma criança fica doente,
Nós corremos, levamos ela para o hospital, levamos ela para o médico, e lá ela é atendida pelo médico. De repente fica alguns dias sendo medicada no hospital, e aí ela fica curada. E nós ficamos alegres, satisfeitos, e contamos como ela foi bem atendida, como o médico atendeu bem, como os medicamentos deram o efeito desejado. Sem o atendimento médico ela não estaria viva. Ficamos muito agradecidos ao médico e ficamos por aqui. Quantas vezes nós esquecemos de, vendo nosso filho curado, reconhecermos que a mão de Deus está por trás disso, e também louvarmos em alta voz. Achamos que aquela cura é perfeitamente algo normal, algo natural, algo que se deve esperar de um profissional de saúde. O médico estudou para isso, os medicamentos estão ali para dar esse efeito. E com tudo resolvido, voltamos ao caminho normal da nossa vida, assunto encerrado. Mas não paramos para pensar a fundo o que aconteceu. Deus deu o dom ao médico. Deus estava cuidando do nosso filho. Deus fez com que o medicamento desse o efeito desejado. Fazemos uma viagem, voltamos para casa e achamos tudo normal. Para que juntar as mãos e agradecer? Mesmo que de repente nessa viagem tenhamos visto vários acidentes do lado, mas não foi com a gente. Temos trabalho, temos bons colegas, família, pessoas amigas ao nosso redor e achamos tudo isso normal. Temos um teto sobre a cabeça, uma cama para dormir, comida na mesa, escola para os filhos, e achamos tudo isso normal, natural. Nosso filho cai da árvore, em vez de quebrar o pescoço e morrer ou ficar tetraplégico, quebra apenas o braço, e achamos isso tudo normal. Alguém pisa num prego ou se corta e não contrai o tétano, que o levaria à morte, mas socorre uma inflamação que em poucos dias está bom, e achamos isso normal. Assim como os 9 leprosos, achamos natural que aquele pregador, que acharam natural que aquele pregador milagreiro os curasse, não viram por trás disso o dedo de Deus. Muitas vezes nós também achamos que está tudo normal. Nossa história pergunta: você não nota que por trás de tudo na sua vida está a mão de Deus? E nós precisamos reconhecer que muitas vezes não vemos a mão de Deus, ou não paramos para reconhecer isso em nossas vidas. E por quê? Creio que existem 2 respostas possíveis, e aqui nós nos enquadramos numa ou outra. A primeira: o problema não é que neguemos a Deus ou a sua intervenção, sua ajuda. Sabemos que devemos muito a Ele, devemos tudo a Deus, mas não chegamos realmente a lhe agradecer por isso, e nos alegrar e a regozijar com a sua bondade. Não existe tempo, não paramos um pouco para meditar, não existe aquela disposição alegre de ser agradecidos. Precisamos viver a vida, continuar vivendo como os 9. Bem, meus amigos, se não existem essas condições para agradecermos a Deus, talvez, na verdade, nos enquadremos na resposta seguinte, que é essa: nós realmente não contamos mais com Deus. Não contamos com Ele como um fator que ainda decide tudo, como um fator que nos dá saúde ou não. Alguém que me protege, que me preserva, que me conduz por esse mundo, a mim, aos meus filhos, a minha família, meus semelhantes, faz com que a colheita seja boa, eu tenha alimento, eu tenha emprego, eu tenha saúde, eu tenha liberdade, faz com que eu chegue em casa protegido, sem sofrer um acidente, sem levar um tiro. Por que não contamos mais com Deus? Talvez porque não procuramos. Talvez porque muitos
São muitos os obstáculos, as barreiras que nos impedem de chegar a Ele. Barreiras que nós mesmos criamos, como por exemplo, nossa exagerada confiança em nós mesmos, achando que nós podemos tudo, a nossa inteligência resolve qualquer problema. Não precisamos mais dos ensinamentos de Deus na nossa vida. Ou talvez seja a nossa incapacidade de ouvirmos como as crianças ouvem e de confiar como elas confiam. Como existe falta de humildade hoje em dia. Como nós vemos as pessoas com excesso de soberba, arrogância e orgulho hoje em dia. Cada um tem a sua verdade. Ninguém se meta comigo. Meu corpo, minhas regras. Deus é só um detalhe. Isso tudo significa que, pelo jeito, precisamos começar a nos perguntar: quem é mesmo Deus para nós? E aí entra a nossa história de hoje, nosso texto. Para os 9 leprosos, Jesus não foi nada mais do que um mestre, um curandeiro, e exatamente por isso não voltaram. Porque não viram nele o dedo e o poder de Deus, e muitos ainda só veem hoje em dia Jesus como curandeiro e só procuram quando estão doentes, quando estão numa situação, num beco sem saída. Então apelam para Jesus. Mas para um que era samaritano, Jesus revelou cura como o poder que só Ele tem. Poder de verdadeiro Deus. Com o auxílio de Jesus, ele não apenas se curou, mas encontrou em Jesus o seu Deus e Salvador. É por isso que ele vem dando glórias a Deus, se ajoelha e louva a Deus na pessoa de Jesus, e Jesus diz: só ele veio agradecer a Deus, ou seja, a Jesus. Na ação de Jesus podemos reconhecer a Deus, e é isso que o texto nos ensina, e por isso só Deus pode dizer: vai-te em paz, a tua fé te salvou. E naquele momento, por reconhecer a ação de Deus na sua vida, ele é curado de um mal muito maior do que a lepra. Ele é curado da raiz de todos os males, que é o pecado, um mal que atinge a mim, a ti e a todos nós. E nós também precisamos dessa cura. E essa cura só acontece quando olhamos para a cruz e do fundo do coração reconhecemos: aquele é o meu Jesus, aquele é o meu Deus. É Ele que está por trás de tudo que acontece na minha vida. Nessa história nós vemos a Deus com quem se preocupa, um Deus que se preocupa com os doentes, solitários, como aqueles 10. Um Deus que não se preocupa só com a alma, mas também com o corpo, com a pessoa toda. Eles foram devolvidos à vida, à família, à sociedade. Alguns reconhecem que tudo que temos, nossa vida em família, nossa vida em sociedade, nosso emprego, tudo vem da mão de Deus, outros não. Quem o reconhece vê o dedo de Deus em toda a sua vida e em tudo que acontece ao seu redor. E por isso, como esse samaritano também explode de alegria e volta para dar glórias a Deus em alta voz, e canta com fervor e gosta de estar em comunhão na casa de Deus, dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma semana, obrigado por tudo que eu tenho e sou. Eu estou aqui em reconhecimento a tudo isso, agradecer, mas principalmente obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado pela vida no dia a dia. Querido irmão, querida irmã, tenhamos a certeza que Deus sempre está ao nosso redor, com a sua presença e a presença dos seus santos anjos, como diz a Bíblia. O Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Como é bonito, Senhor, agradecer, como cantamos no primeiro hino. Por isso, sempre demos glórias a Deus em alta voz por tudo. E o adoremos como fez aquele samaritano agradecido.
E assim haverá alegria diante dos anjos do céu e alegria no próprio Jesus, que está dizendo a cada um que realmente quer: fique em paz, meu irmão, fique em paz, minha irmã, fique em paz, porque a tua fé te salva. Que assim seja. Oremos. Ó onipotente e misericordioso Deus, por tua generosa bondade, guarda-nos, te suplicamos, de todas as coisas que possam fazer mal a nós, a nossa família, aos nossos amigos, a fim de que nós, preparados no corpo e na alma, cumpramos alegremente o que tu ordenas. Mediante Jesus Cristo, nós queremos te servir com alegria e com gratidão, como nosso Senhor e Salvador. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.